Muito bom dia a quem nos ouve, bem-vindos ao podcast Falemos do que Interessa. Este podcast é promovido pelo Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa e tem como objetivo sensibilizar quem nos ouve para a temática da saúde mental. A ideia deste podcast surgiu no decorrer da necessidade cada vez maior de haver um esclarecimento relativamente não só à importância da saúde mental, mas igualmente ao facto de que ter uma perturbação mental não é o fim de uma vida plena e feliz. E para haver esta compreensão, torna-se necessário que se erradique aqui um bocadinho o estigma que está associado às perturbações mentais e acredito que para isso devemos falar abertamente sobre este tema com as pessoas que vivem diariamente e daí nasceu o podcast Falemos do que Interessa. Quando elaborei esta ideia, entrei em contacto com o Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa, com o GIRA, onde estagiei durante quase um ano, quando foi o meu último ano de licenciatura, e eu acho que a sua maneira de intervir na área da saúde mental vai ser sempre uma mais-valia para as pessoas que passam por isto, e por isso fez-me todo o sentido fazer esta proposta ao GIRA, e é daí que partimos para esta nova aventura. E vou só pedir então aqui uma palavrinha da doutora Eleonora Gonçalves, que é psicóloga no GIRA e membro da direção. Bem, obrigado, Patrícia, e obrigado duplamente, porque enquanto estagiária sempre foi fantástica, empenhada, motivadora, participativa e foi muito bom tê-la connosco, e obrigado por voltar e por nos incluir neste projeto. É realmente importante falarmos sobre a doença mental de uma forma assim mais leve, sem barreiras, tal e qual como ela é, como é sentida, como é vivida, e acima de tudo quais são os ganhos, quais são os passos que se podem tomar para melhorar a qualidade de vida. A GIRA tem como tema que a doença mental não é limite, efetivamente é a postura que temos, tanto a equipa técnica, que passamos para os nossos utentes, que trabalhamos com os nossos familiares e queremos passar para toda a comunidade. Sim, temos uma doença e isso é impeditivo de termos uma vida saudável, feliz, empenhada e ativa. Portanto, muito obrigado. Acho que vai ser muito bom passarmos aqui todos os meses uns bocadinhos a falar e a falar de uma forma simples, que seja compreensível para toda a gente. Obrigada, Patrícia. E com todos os que hoje aqui estão e que nos próximos podcasts estarão connosco. Obrigada. Neste episódio temos uma pessoa muito especial, temos uma convidada que é a Laura Borges. A Laura também ela é psicóloga, é membro da direção da GIRA e é uma pessoa com experiência em doença mental. Olá, Laura, obrigada por ter aceito o nosso convite e que tenha tirado um tempinho para estar aqui connosco hoje. Nós gostávamos primeiro de saber assim um bocadinho mais sobre a Laura. Olá, bom dia a todos. Eu tenho 52 anos, sou, como já disse, formada em Psicologia Clínica, mas estou atualmente reformada por invalidez para toda e qualquer profissão. Comecei com doença mental aos 20 anos, mais ou menos, quando comecei com as primeiras depressões, com dificuldades no dia-a-dia e também a tomar antidepressivos. Comecei a ser seguida em psiquiatria nessa idade, embora de forma ainda irregular. Porém, por volta dos 25 anos, a minha condição agravou-se porque a minha mãe morreu e desde aí para cá eu tenho sido sempre seguida em psiquiatria, primeiro com o diagnóstico de depressão major e depois com o de perturbação afetiva bipolar, com episódios de hipomania. Não tinha sono, tinha grande excitação diária. Tive algumas dificuldades em terminar a minha licenciatura por causa dessa depressão, mas comecei a trabalhar na minha área com sucesso graças aos tratamentos psiquiátricos com antidepressivos e estabilizadores do humor. Trabalhei em Cercis de 1993 até 2010, durante 17 anos em que estive sempre medicada. No entanto, tinha algumas irregularidades no trabalho, faltava, atrasava-me e nunca efetivei, trabalhei sempre por projetos. Durante o meu último contrato de trabalho, que foi só de um ano, a minha depressão agravou-se e comecei a sentir ideias de perseguição, ideias persecutórias. Não aguentei a pressão do despedimento, porque fui despedida de seguida ao fim do ano e tive que estar de baixa. Estive de baixa durante 3 anos e ao fim desse tempo tive que me vir mesmo embora. Desde aí para cá nunca mais consegui trabalhar na minha área nem ter qualquer outro trabalho profissional.
Para sobreviver ainda experimentei o trabalho numa fábrica e num lar de idosos, mas era muito lenta nas tarefas e não consegui dar continuidade a esses trabalhos. Também nunca mais tive apoio da Segurança Social depois da baixa, porque eu própria rejeitava o rendimento social de inserção, que também é outra situação que tem estigma, porque tinha medo da perseguição dos meus ex-patrões. Por conseguinte, perdi a casa em que morava, passei muita fome, situações que agravaram a minha doença. Durante essa fase, que durou cerca de 7 anos, tive algum apoio da família e de amigos, mas foi muito insuficiente. Agora, mais recentemente, no ano 2016, faleceu o meu último companheiro e marido, vivíamos em união de facto. Acontece que perante a sua morte voltei a não aguentar a pressão dos acontecimentos e tornei-me paranoica e agressiva, pelo que fui internada compulsivamente no Hospital de Santa Maria. Aí foi-me feito o diagnóstico de doença esquizoafetiva e finalmente foram-me prescritos medicamentos que me permitiram melhorar muito da minha depressão e também da paranoia, os injetáveis. Foi também feito o encaminhamento para a reforma por invalidez nessa altura, o que me permitiu restabelecer a minha autonomia financeira. Nessa altura, não sei porquê, estava muito doente, passei a ter mais apoio da família, embora tenha perdido alguns amigos, sinceramente. Os amigos nem sempre estão para as ocasiões. Depois do internamento, que durou cerca de um mês, estive em hospital de dia e depois fui logo encaminhada para o Fórum Socioocupacional da Alfama do Gira. Aí encontrei um ambiente excelente, um ambiente solidário, um ambiente de convívio, o apoio de atividades criativas e de lazer e principalmente o suporte psicológico de técnicos muito qualificados de saúde mental. De há 4 anos a esta parte frequento o Gira e também frequento uma universidade sénior onde tenho disciplinas de informática e de francês. Atualmente moro sozinha num quarto e consigo orientar o meu dia-a-dia entre as atividades do fórum e da universidade. Para resumir, diria que os fatores mais importantes para me sentir estável atualmente são o apoio da família, o acompanhamento regular em psiquiatria, porque eu tenho consultas regulares, mesmo presenciais, nesta época de pandemia em que quase todos têm consultas por telefone, a medicação injetável e antidepressiva, a pensão de invalidez, que se não fosse ela não sobrevivia, o ser autónoma na minha residência e a frequência das atividades ocupacionais, que agora não são presenciais, são à distância, mas que também preenchem o dia-a-dia. Gostaria de ter uma casa minha, mas ainda não me é possível, não tenho dinheiro para isso. Gostaria de ter um trabalho em part-time, se fosse possível. Um novo companheiro também, quando isso surgisse no horizonte. São esses os meus principais desejos para o futuro. Obrigada por me ouvirem. Eu já ouvi a história da Laura contada na primeira pessoa, em conversas algumas vezes, mas cada vez que me conta fico um bocadinho mais feliz, porque você acrescenta mais um sonho, mais um desejo, e não são coisas irrealistas, são coisas efetivamente alcançáveis, não é? Para o qual você trabalha no dia-a-dia para alcançar. E que bom podermos fazer este caminho todos juntos, não é? É muito bom. E é esse também o desejo que queremos passar, que é uma pessoa ter uma doença não é uma barreira que para aqui e volta para trás. Ok, tem isto. Como qualquer doença que qualquer um tem, a partir daqui é que passo é que eu tenho que dar, que apoio é que tenho, que recursos, quer sejam de família, de amigos, do Estado, institucionais, que me permitam e que me ajudem a desenhar objetivos e atingi-los. E isso é o objetivo, que é a doença mental não implica uma paragem. Ok, é aqui um ponto em que vamos ter uma viragem na nossa vida. Pois é, uma viragem realmente muito grande, mas encontra-se um novo ponto de equilíbrio com os apoios certos. É,
Às vezes é difícil de encontrar os certos, mas Pois, tendo o apoio, pois. Pois eu tive um seguimos. bocadinho de sorte nos últimos anos, mas também tive uma longa travessia do deserto. É verdade, mas onde chegou deve-se principalmente a si, Laura. Em Santa Maria, porque eu morava em Caldas da Rainha e estava a ser acompanhada em psiquiatria lá e eles não acertaram nem sequer no diagnóstico, eu já tinha uma psicose e continuavam-me a diagnosticar a doença bipolar e a tratar para a doença bipolar e eu não melhorava. E foi preciso ter um internamento para eles detectarem a psicose e começarem-me a tratar para a psicose e é claro, hoje em dia acho que não tenho nenhuma psicose, já essa psicose está em remissão, mas falava muito sozinha, ouvia vozes, E tinha agora não. alterações da percepção, tinha situações estranhas, graves. Quando falamos em doenças mentais, até o próprio diagnóstico é difícil. Uma doença física, tiramos sangue, fazemos análise e vimos a alteração dos índices, fazemos um raio-x. Quando falamos de doença mental, que não é uma coisa que seja visível em termos físicos, é mais difícil. E por vezes, mesmo para os próprios médicos, é muito complicado perceber o evoluir de toda a doença para efetivamente perceberem qual é que é o diagnóstico certo para adequar a terapêutica que seja melhor, Claro. não é? A medicação é importante, mas temos toda a parte ocupacional, de motivação, de toda a interação que temos com outras pessoas e que é também uma terapêutica importante, porque só a medicação não chega. Pois também não chega. E nesse seguimento, a Laura fala várias vezes do apoio que encontrou no Gira e eu gostava aqui de saber como é que instituições como o Gira podem fazer a diferença nestas situações. É para ambas. Então o Gira tem um papel muito importante em acolher doentes em residências e em fóruns, pelo menos por enquanto são as valências que tem. As residências são extraordinárias porque apoiam as pessoas no dia a dia, na sua gestão do dinheiro, na sua gestão das tarefas diárias, até na gestão da higiene, em tudo aquilo que elas possam sentir dificuldades no cotidiano. Estimulam o relacionamento com as famílias e embora as pessoas estejam em grupo, estão sempre num ambiente solidário. Os fóruns ocupam-nos com atividades úteis, criativas, semelhantes a algumas atividades profissionais, outras mais de lazer, mas sem essas atividades o nosso dia-a-dia seria um pouco vazio. É importante haver muitas instituições como a Gira. Vamos pensar, devido à ditadura em que vivíamos, não se falava em reabilitação psicossocial, portanto só a partir de 74 é que se começa efetivamente a ter um novo Portugal, um novo modo de estar, e entidades de reabilitação psicossocial começam a surgir nos anos 80, nos anos 90, muito por movimentos, quer de pessoas com doença mental, quer de seus familiares, e com o apoio de técnicos, quer fossem hospitais, quer fossem ambiente académico. E começam a surgir as primeiras associações de famílias. Em termos de apoio do Estado, começa primeiro com as formações profissionais, que engloba também pessoas com doença mental, e em 98 surge o primeiro despacho conjunto, que até há muito pouco tempo era o único que permitia haver respostas sociais para pessoas com doença mental, que permite a criação oficial de residências que já existiam, mas sem enquadramento jurídico, e dos fóruns socioocupacionais. Mas embora isto tenha surgido em 98, vamos pensar, só há muito pouco tempo é que a rede de cuidados continua a dizer que existe. Estas associações são extremamente importantes, até porque acabam por não ser entidades muito, muito grandes, que permitem aqui uma relação mais familiar, mais próxima, mais acolhedora com as pessoas e com as famílias, e acabam por existir em vários pontos do país, nomeadamente em locais mais pequeninos, mais fechados, em que então é importante chegar a eles. Portanto, o que estas entidades fazem é trabalhar a reabilitação e fora de muros de hospitais. Portanto, com uma relação de proximidade, de trabalho com a própria comunidade e que promovam a inclusão.
de modo a diminuir o estigma, quebrar aqui barreiras, porque vamos pensar, quando vemos alguém que infelizmente tem alguma deficiência em algum membro, todos nós olhamos para a pessoa com alguma ternura, não é? Com alguma ternura, com alguma tristeza. A doença mental não se vê, não é? E muitas vezes alguns comportamentos que se possam ter, alguns tics até são olhados de uma forma meio assim desconfiada. Portanto, aquela empatia que sentimos quando olhamos para uma criança que tem alguma deficiência, para algum idoso, é diferente do olhar que nós vemos, que olham para as pessoas com doença mental. E estas entidades, que sejam muitas e muito, muito distribuídas, é bom para, em pequenas comunidades e depois alargando, que se vá diluindo e se vá alterando a visão que se tem relativamente à doença mental. Uma coisa específica que a Leonora falou foi a questão do estigma e de quebrar barreiras. Portanto, acho que nós temos cada vez chamado um bocadinho mais a atenção para esta questão de que existe estigma, existem barreiras que têm que ser ultrapassadas. Eu gostava de saber, na vossa opinião, portanto, na opinião de ambas, que desafios existem para uma pessoa com experiência de doença mental? Na minha opinião, o primeiro desafio é a comunicação com os técnicos, portanto, é ser sincero com os médicos e psicólogos que nos tratam, não minimizar sintomas, não esconder sintomas, porque isso é muito vulgar da parte das outras pessoas da comunidade, diminuir a importância da doença mental. É uma depressão, é uma coisinha sem importância, ele é preguiçoso ou ela é preguiçosa, está triste e porque morreu o marido ou por outro motivo qualquer, agora podia ser a pandemia. Eu acho que nós devemos ser ultra sinceros com os técnicos e comunicar todos os nossos sintomas, porque senão eles não conseguem fazer um diagnóstico adequado. Depois temos o dia-a-dia é o maior desafio para uma pessoa com doença mental que ainda não esteja totalmente compensada, que é a gestão do cotidiano, a gestão das tarefas domésticas, a gestão da alimentação, da medicação, do sono, portanto todos esses desafios diários. Exato. O estigma é no fundo é a falta de informação que nos deixa inseguros e perante esta insegurança acabamos por tratar de uma forma diferente e um pouco desconfiada relativamente ao que não temos informação e muitas vezes temos crenças, as chamadas falsas crenças. Portanto, existem barreiras, efetivamente, e aqui vou voltar, ao contrário da deficiência, não existem barreiras físicas, existem barreiras emocionais e de visão e de pontos de vista, pelo desconhecimento. Portanto, para promover a inclusão é preciso trabalhar a literacia, que é a informação, e nada mais como ir para o terreno, promover voluntariado, promover ações de emprego acompanhado, de modo a perceberem que todas as pessoas com doença mental têm capacidades, são capazes e a informação efetivamente que vai diluir aos pouquinhos o estigma. Obrigada. Quero então agradecer à Laura e à Eleonora, não só pela vossa presença, mas também por terem partilhado connosco todo o vosso conhecimento. Queria também agradecer aos nossos ouvintes por nos terem acompanhado. É para vocês que fazemos este podcast e agradecemos o vosso apoio nesta missão de sensibilizar a sociedade para a temática da saúde mental. Vemo-nos no próximo mês e o resto de uma boa semana. Obrigada. Obrigada a todos.